Amados irmãos em Cristo, vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Trago-vos uma mensagem especial da parte de Deus Pai, proveniente do livro do evangelista Mateus, capítulo 17, versos 24 a 27, que diz: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro e os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe disse: Simão, que te parece? De que cobram os reis da terra impostos ou tributos dos seus filhos ou os dos estranhos? Respondeu Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse então: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Diante disso, para nossa meditação, proponho o seguinte tema: 2 ensinamentos notáveis cristocêntricos. 2 ensinamentos de Cristo notáveis. 2 ensinamentos notáveis cristocêntricos. O teólogo Russell Shedd afirma que o imposto era cobrado para o templo cada ano no mês de março, aproximadamente no ano 28 depois de Cristo. Na moeda israelita, equivalia a metade de um ciclo por pessoa. Na moeda grega internacional, 2 dracmas, ou seja, 2 dias de salário mínimo. Cada israelita com mais de 20 anos pagava um imposto religioso. Jesus, sendo filho de Deus, o dono do templo, não teria obrigação nenhuma de pagar esse imposto, conforme Lucas 2,49, para não ser acusado pelos judeus e também para ensinar aos seus discípulos e a nós também, como servos do Deus Altíssimo, a fidelidade nos deveres civis e religiosos. Jesus mandou pagar o imposto. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, diz: Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Diante disso, aprendemos com Jesus 2 ensinamentos notáveis. 2 ensinamentos notáveis, essenciais para a nossa vida cristã. O primeiro ensinamento notável é a prudência. O primeiro ensinamento notável é a prudência. Define-se prudência como a capacidade de distinguir previamente o que convém, isto é, cautela, precaução, especialmente cuidado. Nota-se que, através deste texto bíblico em questão, Jesus é o nosso maior exemplo de prudência, pois pagou o imposto do templo, evitando um possível escândalo entre os judeus. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 11:1: Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E assim, se imitarmos a Jesus, sendo prudentes, sem dúvida estaremos cumprindo esse exemplo maravilhoso de Jesus. Portanto, como discípulos de Cristo, devemos ser prudentes nos pensamentos, palavras e ações. Por isso Jesus nos diz em Mateus 10:16: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, isto é, cuidadosos e espertos, como as serpentes, e simples, isto é, bondosos e sem maldade, como as pombas.
Então os discípulos de Jesus não deveriam se expor desnecessariamente, mas sim agirem com prudência no seu cotidiano. Atualmente estamos vivendo momentos de intensa tribulação e angústia devido à pandemia do Covid-19. Diante disso, devemos agir com toda prudência e cuidado em isolamento social, em nossos lares, usando máscaras, higienização das mãos, a fim de nos prevenirmos melhor e assim não contrairmos o coronavírus. Aleluia! Da mesma forma, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 23, diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Edificam. Porque concluo que nem todas me fazem bem. Nem todas fazem bem a nossa vida espiritual. Ou são edificantes a nossa vida espiritual. Nessa pandemia, segundo Paulo, devemos agir com prudência no nosso cotidiano, escolhendo aquilo que edifica a nossa alma, o nosso entendimento. Por isso o apóstolo Paulo reitera no verso 24 do mesmo capítulo 10, porque antes lemos o 23, dizendo: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Portanto, acudindo o nosso próximo em todas as suas necessidades emocionais, físicas, espirituais, estaremos em Cristo, sendo prudentes e solidários nessa pandemia. Agindo assim, estaremos exercitando o amor de Cristo, compartilhando uns com os outros. Confirmando isto, o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, verso 16, ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Amém. Então, sem dúvida, meu querido irmão, então em Cristo, vamos abençoar desta forma o nosso irmão. Aprendemos com Jesus dois ensinamentos notáveis, essenciais para a nossa vida cristã. O segundo ensinamento notável é a providência divina. O segundo é a providência divina. A providência divina se revela no texto em questão, através de duas atitudes de Jesus. A primeira atitude: o Senhor Jesus é soberano. O Senhor Jesus providencia meios para realizar a sua santa vontade e cumprir seus propósitos especiais e eternos. Ele solucionou o pagamento do imposto do templo para não escandalizar os judeus. Ele solucionou, sem dúvida. Isto era uma coisa que Pedro sabia fazer. Ele mandou Pedro ir pescar. Uma coisa que ele sabia fazer. E disse a Pedro: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. A partir do verso 27. Pedro obedece a ordem do Senhor e dá um passo de fé. E vai ao mar, pesca o peixe e pega-o nas mãos. Pedro poderia ter duvidado da ordem do Senhor, mas não o fez. Pelo contrário, creu no Senhor, obedecendo ao Mestre, dando-nos um exemplo de fé e obediência à palavra do Senhor. Então, Pedro pesca o peixe e pega-o nas mãos, abre a sua boca e acha um estáter na boca dele. Aleluia, moeda de grande valor. Aleluia, glória a Deus por isso. E porque o estáter é uma moeda cujo valor é 4 dracmas, suficiente para o imposto de 2 pessoas, o Senhor Jesus e o apóstolo Pedro. Porque aqui se dá a segunda atitude sobrenatural de Jesus. Ou seja, o milagre da providência divina. Portanto, aleluia, o imposto do templo foi pago por Jesus. Diante desta segunda atitude sobrenatural de Jesus, fica evidente que os nossos impossíveis são possíveis para Deus em Cristo.
Os nossos impossíveis são possíveis para Deus em Cristo nesta pandemia, segundo Marcos 9, 23. Isso é identificado claramente na provisão do Senhor Jesus. Na provisão do Senhor Jesus, através do milagre do dinheiro encontrado na boca do peixe pelo apóstolo Pedro. Outro exemplo da providência divina foi sobre o povo israelita, quando teve sede no deserto, através do legislador Moisés, que ouvindo a voz do Senhor, feriu a rocha 2 vezes e dela jorrou águas, saciando a sede do povo. Jesus pode saciar a sua sede, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta pandemia. Por isso Jesus diz em João 7, 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Outro exemplo significativo foi quando o Senhor Jesus se compadeceu de uma multidão, quando eles estavam com fome. Através de somente 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos aos céus e os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, para que deles distribuíssem, fazendo semelhantemente com os 2 peixes. Resultado dessa provisão do Senhor, 5.000 pessoas foram alimentadas, e ainda sobraram 12 cestos com pedaços de pães e peixes. Esses milagres acima citados revelam quanto Deus, Pai, em Cristo Jesus, pode providenciar o suficiente para as vossas necessidades. Como filhos amados, meu querido irmão, minha querida irmã. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Concluindo, sejamos prudentes e confiemos na providência divina. Por isso o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Que Deus nos abençoe. Amém.